Olá, meus irmãos. Hoje nós iremos então continuar o estudo sobre as festas, os tempos determinados por Deus para o seu povo. Nós já temos uma sequência de vídeos, a gente já viu lá no primeiro vídeo como que funcionava essa ordenança para o povo de Israel, com as datas, as determinações. No segundo vídeo a gente viu o cumprimento das festas em Cristo Jesus. E agora nesse vídeo nós vamos ver como que Paulo interpretava as suas cartas por intermédio, através das festas. Como é que ele conseguia enxergar as festas no plano de salvação de Deus? E nós vamos ver alguns textos importantes que mostram que mesmo nós estando já livre daqueles rituais, nós ainda estamos anexados na verdadeira observância desses ritos. Então, hoje, esse vídeo aqui é muito importante. Você vai ver quão necessário é dar atenção para as sombras, todos aqueles desígnios de Deus, para que nós possamos entender o que vem pela frente e para que a gente possa se incluir nesse plano de salvação que foi deixado por Deus para o seu povo. Veja bem, quando eu digo seu povo, não estou excluindo Israel e não estou excluindo os judeus. Sim, estamos anexando, agrupando os dois povos. Por quê? Porque existe uma promessa, uma profecia de unificação. E Paulo, entendendo sobre isso, ele discorre muito bem no livro de Romanos. Quando você vai ler o livro de Romanos, você vai ver ali em Romanos 11, principalmente, você vai ver que Paulo descreve exatamente os gentios enxertados no povo de Israel. E que, na verdade, como fala lá em Oséias, não existe mais divisão. A promessa, a profecia é de que Deus irá juntar todos os seus filhos, os israelitas, não de sangue, mas da promessa, que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Por isso é importante entendermos que sim, somos gentios, sim, somos enxertados, mas sim, fazemos parte da comunidade de Israel como um todo. Deus vem buscar os seus escolhidos, aqueles que ele antes determinou, como ele disse, vou determinar um povo, e a partir de Jacó, como você já conhece toda a história, Deus desenhou esse plano, entrou com uma aliança com aquele povo lá no deserto, lá no Sinai com Moisés. Deus entrou em aliança com aquele povo, e hoje ele determina uma nova aliança, por intermédio do sangue de Cristo Jesus. Então, nós fazemos parte dessa aliança, essa nova aliança. Agora, como israelitas da promessa. Importante entendermos esses pontos para não deixarmos de lado a observância, de estarmos atentos a todas aquelas ordenanças, não para praticar conforme a lei manda, não, mas para entender o real sentido e assim cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, nós vamos espelhar a tela aqui e vamos dar uma olhada em alguns textos que Paulo nos traz a respeito dessas ordenanças. Vou mostrar para vocês aqui então. Então no último vídeo a gente viu o cumprimento dessas 7 festas em Jesus. Por quê? Porque Cristo, só para recordar, Cristo, ele se fez a Páscoa por nós, quando ele deu o seu sangue. Então na morte de Cristo, a gente teve a Páscoa concluída, juntamente com pães asmos. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, assista, porque existiam 3 reuniões solenes, onde tinham 2 temporadas de festas. 3 reuniões e 2 temporadas, como assim? Fique ligado, assista o primeiro vídeo, vai estar aqui na descrição. Cristo se fez a Páscoa por nós, quando ele se entregou e se fez o pães asmos. Por quê? Porque ele é o Cordeiro sem defeito. E a partir da sua morte, nós fazemos parte desses pães asmos. Por isso, devemos procurar retirar todo o fermento da nossa casa. Retirar todo o fermento, não físico, literal, mas como ele dizia, as doutrinas dos fariseus,
o pecado, você pode implementar nessa parte também, porque se fizermos parte do corpo de Cristo, devemos procurar a santificação e não ter nada que nos atrapalhe de nos achegar a Ele como seu corpo. Cristo se fez as primícias por nós quando na sua ressurreição, no terceiro dia. Ele que se fez o grão de trigo que brotou para que pudesse nascer uma nova plantação, aonde nós agora, enxertados na boa oliveira, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte para quê? Para frutificar. Por isso as primícias. Não existe festa das primícias sem dízimos. O que é dízimos? São 10% da colheita da nossa primeira plantação. É a entrega pessoal e a entrega de frutos. Não existe fruto sem pregação do Evangelho, sem apresentar para as pessoas Cristo, que Cristo morreu, que Cristo se fez um cordeiro sem defeito, como pães asmos, e que por isso nos deu a oportunidade de ofertar primícias a Ele, que é pregar o Evangelho e trazer as primeiras, a primeira colheita das primeiras chuvas. A pessoa que passa, assim como Cristo passou pela sua morte na Páscoa, os pães asmos, as primícias, essa pessoa que passa pelos esses 3 níveis está pronto para o revestimento de poder. Porque com o revestimento de poder, assim como Cristo foi revestido a partir da sua ressurreição, nós recebemos o Espírito Santo. Então, podemos tocar trombetas, que nada mais é do que pregar o Evangelho. Mas não é pregar um Evangelho de qualquer jeito, porque só podia entrar na festa das trombetas quem passava por todos esses efeitos, quem passava por todas essas outras festas. Então, Cristo tocou a trombeta não só nos 40 dias, mas nos 3 anos e meio do seu ministério. Mas muito mais do que isso, como ele prometeu, assim que ele ascendeu aos céus, ele derramou o seu Santo Espírito e todos receberam no Pentecoste o Santo Espírito e estavam prontos ali então para a pregação do Evangelho e para morrer e se oferecer como uma oblação, como uma oferta, assim como Paulo fala, referente à expiação. Porém, essas 3 últimas festas aqui, trombetas, expiação e tabernáculo, eram referentes às últimas chuvas, referente à segunda temporada de chuvas, as chuvas de verão, aonde todos iriam tocar trombetas, participar das festas das trombetas por 10 dias. Então, o sacerdote entrava para fazer a expiação, o sumo sacerdote, uma vez somente por ano, entrava para fazer a expiação pelos pecados de si mesmo e do povo, o que é uma mera representação do sacrifício perfeito de Cristo, que quando morreu, adentrou ao céu de uma vez por todas, para então expiar os pecados de toda a iniquidade. E o que é a festa dos tabernáculos? O que significa? Nada mais é do que a volta de Cristo. Quando todos esses pontos estão cumpridos e quando, assim como no santuário terrestre, que o povo se sentia uma vez por ano com seus pecados perdoados, então haveria festa de tabernáculos, assim como, como essa ordenança, Cristo, quando volta, ele terá então revelado essas festas e cumprido de uma forma muito superior, porque todo o povo terá então os seus pecados perdoados e estarão semelhantes em espírito a Cristo. Então a sua igreja ele irá apresentar juntamente com ele naquele grande dia e teremos grande festa, um grande banquete nessa festa de tabernáculos. Então por isso que é importante entendermos as fases tanto da igreja quanto no cumprimento em Cristo. Agora nós vamos ver como Paulo entendia. Por que Paulo escreveu algumas cartas que, como diz o próprio Pedro falou, né? São palavras difíceis de entender, porque o povo estava numa transição, eles estavam numa transição onde não sabiam o que guardar ou o que deixar de guardar.
e Paulo começou a trazer sentido para essas festas, porque o povo ainda estava querendo realizar os rituais literais. Então nós vamos ver agora o cumprimento para a igreja. A Páscoa, primeiramente, né? O que está escrito lá em 1 Pedro, 1 Pedro 1, 18 a 23? Diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então a gente vê que Cristo, aquele cordeiro sem defeito, foi entregue, e o seu sangue é que nos faz ser semelhantes a ele em espírito, tá? Vamos dar uma olhada em outro texto aqui, sobre a Páscoa, ainda em Apocalipse 5, 6 a 10. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, entre o ancião de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Só aqui já tem uma revelação tremenda, não somente de Páscoa, né? Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça cheia de incenso, que são orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és tu de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então aqui neste evento está sendo reconhecido que Cristo é digno por causa do seu sangue derramado por nós. Então, entender sobre as festas é muito além do que conhecer os rituais praticados pelo povo de Israel. Não, é se incluir neste plano. E ir muito mais além, entender que o sangue de Cristo derramado por nós nos introduz no projeto inicial desenhado por Deus para o povo de Israel, que se baseava muito mais do que somente em rituais de sacrifícios. Vamos ver um outro texto, então. Apocalipse 5, do 11 ao 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, é fato que Cristo, pelo seu próprio sangue, ele se fez oferta por nós, o sacrifício perfeito que jamais precisará ser repetido. E o seu sangue nos introduz no plano original de Deus. Vamos falar um pouco, então, dos pães asmos. E vamos entender qual é o significado que o próprio Jesus determinou para nós, tá? Olha só em Romanos 6, do 4 a 13, o que Paulo quer dizer. Preste bem atenção nesse texto, que esse texto é muito importante. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Tá vendo? Adentramos nas festas com Cristo. Porque como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte,
certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Já está introduzindo aqui primícias, assim como Cristo é as primícias. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Bom, agora está começando a dar um sentido diferente. Porque sim, Cristo carregou os nossos pecados. Sim, o Cordeiro, ele fazia essa função, deveria de fazer essa função, mas jamais tinha o poder que Cristo tinha. Então, o que Paulo está nos apresentando agora? Que andamos em novidade de vida, porque Cristo já foi morto pelo meu pecado e pelo seu pecado. Por isso, devemos de crucificar o velho homem. O nosso corpo deve ser mortificado para o pecado, para que possamos andar em novidade de espírito. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Não vamos ser escravos do pecado, uma vez que somos crucificados com Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso a importância da observância dos rituais passados. Se nós não entendemos aonde erramos, como vamos entender aonde podemos acertar? De jeito nenhum, não tem como entender. Vamos ficar sempre girando em círculos, assim como o povo de Israel no deserto. Porquanto quem morreu está justificado pelo pecado. Desculpa. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Opa, agora nós vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa aqui. É verdade esse texto? A gente não morre ou a gente morre? A gente morre. Então, qual é a revelação desse texto? Jesus Cristo deixou muito claro, o apóstolo Paulo deixa muito claro, que o novo homem, o nascido de novo, ele não morre. Como que ele não morre? E aí você precisa meditar um pouco. Nós somos feitos de carne e de espírito. E para nós foi determinado a vida eterna. Para nós foi determinada a vida eterna. Então, aquele que é nascido de novo, ele não morre. Preste atenção nesses detalhes. Medite mais nesse ponto. A morte carnal não pode prender a morte espiritual. Somos feitos casa espiritual. Casa, somente uma casa. Quando essa casa se desfaz, a gente volta para Deus. Lembra o texto que deixa bem claro sobre isso também? Nós voltamos da onde viemos. Então medite nesse ponto. Iremos ainda estudar somente sobre isso, porque isso muito nos é pregado errado quanto à morte. Precisamos entender sobre a morte, sobre o estado dos mortos. Mas vamos avançar, porque não é o nosso ponto. Vamos avançar no ponto aonde estamos então. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e aos vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, meus irmãos, esse texto nada mais nos está introduzindo na festa dos pães asmos. Porque estar com o corpo purificado, buscar a santificação, é exatamente o que está dizendo aqui. Não oferecer o nosso corpo para as paixões pecaminosas do mundo. Nos manter santificados. Fácil? Claro que não é fácil. O apóstolo Paulo cansou de pregar sobre isso.
o espinho na carne. Todos nós temos espinhos na carne. Mas se estamos lutando com Cristo, Ele nos dá o poder de vencer. Precisamos estar lutando. Não há vitória sem luta. Não existe vitória sem luta. Vamos ser vencedores com Cristo. Teoria da prosperidade. Em Deus nós tudo podemos. Mas na prática, a minha vida pessoal e a tua vida pessoal, é só nós que sabemos. A gente sabe a dificuldade que a gente passa. Então, vamos mortificar o corpo e frutificar pelo Espírito. Vamos fazer que a nossa habitação esteja cheia do Espírito Santo para combater contra nós mesmos. A minha luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, eu devo de guerrear uma guerra entre alma e espírito, entre corpo e espírito. É uma guerra que tem que ser feita todos os dias. Por isso que devemos passar pela festa dos Pensasmos depois de ter aceitado a Cristo por intermédio da sua morte. Fazer parte do corpo de Cristo é buscar a santificação, porque Ele é santo, por isso Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Romanos 8, do 5 ao 11. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então agora Paulo era espírita? Lógico que não, meus irmãos. Presta atenção no texto. Nós somos casa espiritual. Se o Espírito Santo habita dentro de você, então agora ele te dá força para resistir à carne e lutar contra ela. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, quando temos a lei dentro do nosso coração, que é o que passou a ser depois da ascensão de Cristo aos céus, não mais em pedra, mas dentro do meu coração, eu ainda vou quebrantar essa lei, é certo que eu vou, porque somos pecadores, somos tendenciosos à carne. Mas se observarmos a lei, a gente vai estar sempre nos policiando para manter esse corpo santificado, longe do pecado. Porquanto que estão na carne, não podem agradar a Deus. Como assim estar aqui? Todos estão na carne. Como assim quem está na carne não pode agradar a Deus? Então ninguém pode agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você está lutando contra a carne. Não estar na carne nessa parte quer dizer se inclinar para o Espírito Santo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, está falando de Deus e de Cristo? Como assim? Vai lá ver o João. O livro de João está muito bem especificado sobre isso, que Jesus prometeu que subiria e que depois voltaria, e ele, o Pai, estaria juntamente com nós. O Espírito de quem? De Deus e de Cristo. Os dois unificados juntamente conosco. Esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, que habita em nós, e não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Espírito de quem? Por meio do Espírito de Deus, por meio do Espírito de Cristo Jesus, que em vós habita. Então, quando essa casa se desfazer, nós receberemos uma nova casa do Pai, semelhante ao corpo de Cristo, semelhante ao corpo que ele teve na sua ressurreição. Vamos ler mais um texto aqui, então, sobre os asmos ainda. Está lá em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova a massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha só, ele já introduz as festas aqui nesse texto também. Por isso,
Celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. O que eram os asmos? Pães sem fermento. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, retire tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que incha, tudo aquilo que tira a naturalidade do corpo, para que possais ser revestidos do Cordeiro. Porque se somos participantes do corpo de Cristo, devemos ser participantes da sua santidade também. E é isso que esse texto está nos trazendo, para que possamos ser uma nova massa juntamente com Ele. Ainda sobre os asmos. 1 Coríntios 12, do 20 a 27. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça, os pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que não parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disto. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, que com ele todos se regozijem. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Esse último texto aqui, ele deixa muito claro. Nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, a gente tem que levar as mesmas chagas que ele levou. O evangelho pregado de hoje em dia, da prosperidade, que prosperidade que Cristo teve nessa terra? O que ele almejou no seu corpo? Qual roupa nova que ele usou? A coroa dele foi de ouro? A sua manta ficou com quem? Não foi dividida? Meus irmãos, se a gente quer fazer parte do corpo de Cristo, a gente tem que ser um dos menores membros nesse corpo, para poder servir aos outros. Se não servirmos aos outros, se não apresentarmos os nossos frutos ao Pai, o que serve ser parte do corpo de Cristo? Não, eu faço parte do corpo de Cristo porque eu sou da igreja e tal, e a minha vida no dia a dia, eu sou pior do que os que estão no mundo, antes não tivesse conhecido os caminhos do Senhor. Porque, de fato, eu acredito que muitos não conhecem o caminho do Senhor. Para fazermos parte do corpo de Cristo, devemos imitar aquilo que ele fazia. Se preciso for, rasgar as nossas vestes em humilhação, pedindo perdão, pedindo força para vencer tudo aquilo que é difícil para nós estando no corpo. Vamos estudar então agora um pouco sobre as primícias. Em Romanos 7, do 4 a 6, diz assim: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Olha só, por meio do corpo de Cristo, para pertencertes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só a finalidade de tudo. Paulo não está tirando isso daqui da cabeça e lançando assim ao vento. Não, ele está dando sentido às festas, meus irmãos. Precisamos meditar, porque se morremos para as leis, não precisa mais dos rituais, tudo bem, tranquilo. Por meio do corpo de Cristo, passamos pelas primícias, somos introduzidos juntamente com ele. Entendemos que precisamos nascer de novo, assim como ele. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A finalidade é apresentarmos os nossos dízimos devidos a Deus. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, nem a palavra de Deus e nem Paulo, em momento nenhum. Como que eu frutifico para Deus? Plantando, não tem outro meio. Como que eu planto uma semente
quando eu colho esses frutos da própria árvore de Deus. Quando eu aceito, quando eu entro, quando eu faço parte das primícias, então eu vou apresentar agora para Deus os meus frutos, os frutos da pregação do Evangelho, que é o que Ele pede para nós. Versículo 5, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, corpo, a fim de frutificarmos para a morte. Enfim, nenhuma frutificação. O nosso próprio corpo estava entregue. Agora, porém, libertados da lei, qual lei? Você tem que entender as diferenças das leis, tá? Libertado desta lei. Não estamos falando aqui de 10 mandamentos, não. Agora, porém, libertado da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, ordenanças, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Jesus cansou de dizer, vocês dão dízimo do endro e do cominho e deixam o essencial da lei, que era para eles cumprir, não estava cumprido, que é honrar órfãos e viúvas nas suas necessidades. Os dízimos nada mais eram, meus irmãos, nada mais eram do que primícios das plantações, para que não faltasse o alimento na casa de Deus. Então, todos aqueles necessitados, juntamente com os levitas, teriam o direito de se alimentar daqueles frutos colhidos e entregues para Deus. Uma mera representação do que Deus está pedindo agora como primícias. O que ele está pedindo? Qual é o 10% do que ele está pedindo? Qual é as primícias que Deus pede? A nossa plantação. O que você tem plantado? Não estamos falando de dinheiro. 1 Coríntios 15, do 12 ao 23, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns que dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não tem mais oportunidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um por um, segundo a sua ordem. Cristo as primícias e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ponto importante. Tratamento das primícias com relação à morte. Falamos espiritualmente daqueles que são mortos por intermédio do corpo de Cristo e ressurretos juntamente com ele. Espiritualmente, mas que irão morrer e que irão receber o galardão, a recompensa da vida eterna, juntamente com Cristo. Agora, ele está trazendo o outro âmbito, que é as primícias referentes à ressurreição de Cristo, onde ele recebeu um novo corpo, um corpo espiritual, que é o mesmo corpo que nós iremos receber, assim como quando nós formos ressuscitados com Cristo e transformados, né? Naquele grande dia, no dia da volta de Cristo, onde seremos transformados à semelhança do seu corpo. Mas, muito importante aqui, o contexto desse texto aqui era que muitos não acreditavam que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Muitos não acreditavam na ressuscitação dos mortos. Por mais que Cristo já tivesse ressuscitado algumas pessoas na terra, essa não é a mesma ressurreição que a ressurreição de Cristo. É uma ressurreição diferente, porque aquelas pessoas voltaram a dormir. Mas a ressurreição que Cristo introduziu naquele momento, no momento da sua morte, que ele ressuscitou, é a ressurreição do corpo perfeito, que é o corpo que teremos
naquele grande dia, quando então estaremos prontos para viver para sempre com Deus, uma vida eterna. Porém, por isso que é importante entendermos do estado dos mortos, que corpo que teremos, né? Tudo isso Paulo prega também. Vamos avançando sobre as primícias. Apocalipse 14, do 1 ao 5. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ou só dois nomes, né? O nome de Cristo e o nome do Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e também a voz que ouvi era de como arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Olha só, 144.000 comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e não tem mácula, não se achou fermento. Passaram por todas as fases das festas. E são feitos, então, estes são as primícias entregues a Deus. Você está entendendo a situação aqui? Nós somos comparados a primícias que vão ser colhidas naquele grande dia. Na última temporada de chuvas, que nós iremos ainda estudar aqui. A última temporada que é aquela grande colheita da festa dos tabernáculos.